Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Ariadna. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao meu canal. E para iniciarmos, né, esse primeiro vídeo, vamos considerar que seja o primeiro vídeo do canal. Eu postei um outro vídeo de 1 minuto e pouquinho aqui já, mas eu quero considerar que esse seja o primeiro vídeo. A gente vai pintar esse desenho aí do livro Girl Moments. É um desenho com poucos elementos, vai ser facinho da gente pintar, da gente aprender, vamos aprender juntos. Eu vou ensinar algumas coisas para vocês do que eu venho aprendendo, tá bom? E a gente vai treinando e vai aprendendo. Para quem quer começar nesse universo de pinturas, tá? Vai ser bem legal. Então, continue assistindo. Eu comecei, então, pessoal, com o 67 do kit da Cherui, o Cherui, não sei exatamente como pronuncia. E esse tom de azul aí para pintar o céu, nós vamos começar, né, pintando todo o céu, tá? Com esse tom de azul, o 67. Eu tenho o kit, pessoal, de 168 cores, tá? Que é o kit maior da linha da Cherui, tá? E aí, eu fui pintando todo o céu, então, vocês podem ver aí. Tá? Vai pintando aos pouquinhos, tá, pessoal? Devagar. O vídeo tá acelerado, tá, pessoal? Vocês podem ver que tá acelerado, mas eu tô pintando bem devagarzinho. Eu precisei acelerar esse vídeo, né, porque ele tava muito longo. E eu não consegui postar ele do jeito que tava. Eu tô aprendendo ainda a editar, gravar e etc. E aí eu precisei realmente deixar ele acelerado para consequentemente então o tempo, né, de vídeo diminuir. E aí eu decidi então narrar o vídeo, tá bom? Aí vocês vão então, vocês podem escolher também, pessoal, falando em questão de cores, outros tons também, tá? Você pode fazer transição de cores do amarelo pro laranja, pintar de rosa, mas eu decidi seguir um ritmo mais tradicional, né? Pintar de azul mesmo, mas podem fazer de outras cores que vai dar certo. E aí eu posso ensinar depois, né, outras maneiras de pintar, transição de cores. Bom, em outro vídeo eu posso ensinar para vocês isso. Bom, eu tô quase finalizando aí, ó, toda a parte do céu. Vou esquecer um pedacinho ali, mas depois eu vou retornar com o azul e vou pintar de novo. Então, nesse momento aí eu não tinha lembrado de pintar um pedacinho ali. Aí eu vim, pessoal, com a caneta acrílica, da marca Acrylic. É bem conhecido, né, essa marca. Já vim contornando as nuvens, né, tirando esse efeito dos traços pretos, que eu particularmente não gosto muito, mas depende do que você gosta. Eu decidi dar esse toque mais realista ao desenho, então eu já vim contornando com a caneta acrílica, tá? Para ela ficar toda branquinha a nuvem, ok? Aí eu tô explicando, né, que eu quero agora acrescentar outras nuvens, então com a própria caneta acrílica eu vim desenhando outras nuvens. É só você fazer 3 bolinhas juntas, assim, bem juntinhas umas das outras, que aí vai dar esse efeito de nuvem, né? Vai sair o desenho da nuvem, tá? Aí eu só fiz 3 nuvens e acrescentei mais 3 nuvens, e pra mim já foi o suficiente. Aí agora eu vou decidir pintar o cabelo dela, né? Eu escolhi o tom, pintar o cabelo dela, que é a cor 31, que é a Deep Yellow, que é um tom de amarelo escuro, Dark Yellow, se eu não me engano. Isso, Dark Yellow. Aí eu pintei todo o cabelo dela com esse tom. Eu quis deixar com esse tom de louro escuro, tá? Aí eu vou lembrar aí que eu esqueci, né, de um elemento. Tô explicando o negócio aí do avião. Mais pra frente eu vou falar qual que é. E aí, logo logo eu vou lembrar que eu esqueci de fazer ali, né, um tracinho do céu que eu esqueci de pintar. Tá bom? Tô explicando, né, como é que eu vou pintar os outros elementos, as cadeiras, o avião, né, que eu tô escolhendo as cores ainda, ok? Aí eu vim lá, ó, mostrando, tá vendo com o dedo? Que eu esqueci de pintar naquele cantinho ali da janela, né? Que é uma parte do céu também. Eu vim com o mesmo tom de azul, tá, pessoal? Ó lá. Agora sim, né? Ok? Aí eu mostrando de novo a cor que eu usei pra pintar o cabelo dela. Agora eu vou pintar a calça dela. Eu quero fazer esse tom de azul, parecendo um tom de azul jeans. Então, eu gosto de usar muitos tons de cinza, aqueles de cinza azulado.
Mas eu acabei escolhendo entre esses tons aí, ó, 183 e 64. Tava em dúvida entre os dois, mas eu vou acabar escolhendo um 183, vocês vão ver que eu vou mostrar aí. Mostrei também o tom de cinza, que é o tom que eu gosto de usar. Mas vou acabar escolhendo esse tom de azul aí, que é o 183, 183, 183. Aí foi com ele que eu pintei a calça dela, tá? Vocês podem ver aí, por dentro da calça dela. Esse tom de azul. Inclusive é um tom de azul muito bonito, que ficaria muito bonito até pra pintar o céu também. Mostrando, ó, a beija 3, né? Esse tom de azul, que é o blue gray, né? Ou seja, é um azul acinzentado. Mostrando outros tons mais claros do blue gray, que é também dessa cartela de cinzas. Explicando, né, que tem os tons mais claros, tons mais escuros. Aí mostrando para vocês aí. Esse beige 5 também é o blue gray, é um tom de blue gray. E aí eu tentei fazer uma sombra aí na calça dela, mas não deu muito certo, quase não vai dar pra ver. Pessoalmente quase não dá pra ver, então por vídeo então aí acho que vocês não vão conseguir ver nada. Tentei fazer, não deu muito certo, aí eu desisti. Ela tava explicando aí o que eu queria fazer na blusa dela, as cores que eu queria escolher. Eu queria fazer nessa parte, né, da blusa dela, o moletom que ela tá usando. E aí eu tô escolhendo, tá, pessoal? Minha mão saiu aí do vídeo, é porque eu tô do lado. Meu kit de canetinhas tá do lado, tá? Essa bancada que eu uso, tem pouco espaço, eu não consigo deixar muito perto de mim. Aí escolhi esses dois tons aí, o 94, que é um tom bem mais escuro, como se fosse um tom de laranja bem escuro, para pintar essa parte da manga e o bolso do moletom dela, a blusa de moletom. Aí o tom mais claro, o 21, que tá na mesma proposta, né? Para pintar todo o restante do moletom dela, da blusa de moletom, no caso. Ok? Pintei todo o restante da blusa dela. Você viu que até ficou combinando as cores, né? É um tom mais claro e um tom mais escuro? É, mas ficou combinando. Né? Ficou como se fosse um tom sobre tom. Aí tô explicando aí que eu quero fazer um efeito de pelinhos na blusa dela. Aí peguei algumas partes da blusa, nessa parte aí da manga, do final da manga. O bolso, o cordão e o capuz. Eu vou melhorar esse efeito de pelinhos. Quando eu for fazer os efeitos finais no desenho, eu vou dar uma melhorada nesse efeito de pelinhos, tá? Por enquanto eu só passei a caneta acrílica por cima. Um traço bem grossão. Vou fazer também aí na bota dela, esse mesmo efeito. Tá? E aí agora eu quero pintar a pele dela e o headphone. Eu vou começar pintando a pele dela. Escolhi um tom de pele mesmo. Vou mostrar pra vocês aí o tom que eu escolhi. Né? Esse kit maior da Sherwin, ele tem bastante tons de pele. Bastante opções de cores, na verdade. Olha aí, 131, que é um tom de skin, né? Um tom de pele, skin é pele. Tá? Aí eu acabei escolhendo esse tom aí, 131. Mostrando aí de novo pra vocês. E agora eu vou escolher dois tons para pintar o fone dela, o headphone dela. O 7 e o 28. O 7 eu vou usar para pintar essa parte do meio aí, não sei se é uma parte do headphone ou se é um desenho de borboleta. E o outro tom de rosa eu usei para pintar todo o restante do headphone dela. Agora eu tô explicando, né, que eu quero pintar a mochila dela. E aí, antes disso, eu voltei com os mesmos tons do moletom para pintar a bota dela. Eu quis que combinasse. Eu quis que a cor da bota fosse a mesma cor da blusa dela para combinar. Então, foram os mesmos tons que eu usei, o 21 e o 94. Isso, e o 94. Então, foi o 21, se eu não estiver falando errado. Isso, o 21, tá certo. E o 94, exatamente. Os mesmos tons que eu usei para pintar a blusa, estou pintando a bota dela. Pessoal, eu tô gravando isso, né? Fazendo, na verdade, a narração em outro dia, tá? Eu tenho um dia já que eu gravei esse vídeo pintando esse desenho. E a narração eu tô fazendo em outro dia. Então, nem todas as coisas eu tô lembrando agora de cabeça do que eu fiz. E me desculpe se eu falar qualquer coisa errada aqui, mas
coisa que eu falar errado, eu vou deixar na descrição do vídeo. Ou no primeiro comentário do fixado, tá? E aí, agora eu quero, né? Então, pintar a mala de mão dela, a mala de rodinha e a bolsa que ela tá carregando de lado. E aí eu tô escolhendo, então, por isso que minha mão sumiu aí por alguns segundos. Tô escolhendo os tons que eu quero usar. E aí eu escolhi uns tons de rosa, no caso, um tom de rosa até bem. O 125 é um tom de rosa quase fluorescente. Não sei, eu acho que não chega a ser um rosa pink. Mas é um tom de rosa bem escuro. E aí eu vou pintar toda a mala com esse tom, menos os elementos de adesivo, que eu acho que isso que tem na mala dela é uns adesivos. Então eu vou pintar toda a mala com esse tom de rosa, o 125. E a parte da alça, onde ela segura, e a outra alça ali do lado, e as rodinhas, eu vou pintar de um tom de cinza. Aí, ó, o CG9, para pintar as rodinhas. A alça, essa alcinha fica do lado perto do zíper, e a alça onde ela segura para puxar a mala, no caso. Tá? Pintei com esse tom de cinza bem escuro, parece um preto, né, pessoal? Mas não é preto não, tá? É cinza. E aí eu quero pintar com um tom de cinza bem clarinho, essa parte aí do meio, né, do zíper, onde abre a mala. Tá? Aí agora eu vou pintar os elementos aí, né, da frente da mala, que são esses adesivos aí, esses enfeites que tem na mala. Eu vou escolher vários tons aí aleatórios, tons para deixar um pouco colorido. Não vai ficar bem colorido, mas eu vou tentar deixar bem coloridinho. E como são vários elementozinhos, né, que tem na mala, como se fossem os adesivos, então eu vou tentar deixar. Você pode ver que eu usei um tom de vermelho, um tomzinho de azul. Aí eu vou usar um tom de amarelo, um tom de verde. Então vai ficar até bem coloridinho, tá? Você pode ver que eu vou mostrando aí durante o vídeo, olha lá, os tons que eu tô usando, tá vendo? 47, 37. Esse é o 37, esse é o 47. Aí eu vou pintar agora esses outros aí com 169. Que é um tom bem clarinho. E vou pintar essa carinha aí, feliz aí que tem aí, vou pintar ela de amarelo. Primeiro eu vou pintar 44. Isso é mesmo, um tom de amarelo. Aí vou finalizar WG7 para pintar essa parte ali do caulezinho do cogumelo. Pronto, essa parte aí eu finalizei, então. Aí agora eu quero pintar a mala que ela tá carregando aí do lado. Seria a mala de mão, no caso, né? Aí eu vou escolher aí os tons que eu quero. Acho que vai ser um tom de cinza, tô lembrando agora, e um tom de rosa. Ali, ó, o BG3 e o número 9. O BG3 eu vou usar para pintar praticamente todo o conteúdo da mala, boa, né? Boa parte, né? Da mala de mão dela. E aí essa parte do meio, onde é praticamente a alça, eu pinto com essa cor 9, que é um tom de rosa. Rosa clarinho. Ok? Aí eu tô explicando que eu quero pintar, né? O vaso de plantas e a plantinha ali. Aí eu escolhi essa aí, a cor 56. É um tom de verde bem escuro. Não é o mais escuro, mas ele é bem escuro. Para pintar as folhinhas aí da planta. E agora eu vou pintar o jarro, né? Ou o vaso da planta. Um tom de marrom. Eu tô pegando lá já tinha escolhido. Esse tom de marrom. E é essa cor a 102. Então, com a cor 102, vamos pintar lá o jarro da planta. E agora eu quero pintar essas partes da janela, né? Aí eu tava em dúvida, acho que entre esses dois tons aí, de cinza. E aí eu escolhi, né, o tom mais escuro, o CG5, para pintar essa parte como se fosse da grade da janela. Tá?
Então, eu pinto toda a grade da granada com esse tom. Ele é um tom de cinza, pessoal, que não é nem tão escuro e também não é claro, é mediano. Aí, pelo vídeo, assim, quando a gente assiste, né, parece ser bem escuro, mas não é, tá? Não é tão escuro. Eu tô explicando, né, pra vocês aí, nesse momento, que a gente tem que proteger nosso desenho. Eu tenho folhas soltas, né, e quando eu comprei o livro do Moments, eu comprei ele, assim, com folhas soltas pela Shopee. Ele não é o livro original. Então, eu tô usando só uma folha de sulfite embaixo para proteger. Mas se você tiver o caderno, protege com folha de acetato, para não manchar o próximo desenho, tá? Tem que proteger. Aí eu pintei tudo aí, como vocês podem ver. Eu tava decidindo desde o começo do desenho como que eu ia pintar esse avião aí. Eu até falei pra vocês que eu ia explicar, né? Eu tava decidindo se eu ia pintar de várias cores, de uma cor só. Então eu decidi fazer só alguns traços com esse tom aí de vermelho. O tom 15 é um tom de vermelho, esse tom 15. Eu fiz só alguns tracinhos de vermelho, né? Pra parecer com os aviões que a gente vê, né? Quando a gente vai no aeroporto. Você vê normalmente o avião todo branco, só alguns traços, assim, de alguma cor. E aí eu decidi pintar só dessa forma aí e deixar ele assim mesmo. E agora, eu tô pegando assim, decidindo pegar mais duas cores para pintar as cadeiras agora. 69 e o BG7. Esse BG7 é um tom de cinza bem escuro, é um dos mais escuros. Esse sim parece ser um preto, né? Mas também não é preto, tá? É um tom de cinza bem escuro para pintar a base. E o 69, que é o tom de azul mais escuro que tem para pintar a cadeira. Então, eu pintei toda a cadeira com esse tom de azul bem escuro mesmo. Como vocês podem ver no vídeo. Vou mostrar para vocês a de pertinho. E aí eu quero pintar o chão agora, né? O piso aí. E vou escolher um tom de cinza também. Esse WG6 para pintar o chão. Então, pessoal, vocês podem ver que eu usei bastante elementos de cinza, né? Eu percebi que né, ficaria bom para esse desenho, esses elementos, né, de cinza. E aí, vocês podem pintar de outra cor também, tá? Mas eu me imaginei realmente no aeroporto. Eu já fui no aeroporto várias vezes. Então, eu imaginei que esses tons para esse desenho, né, que é o desenho onde a personagem está no aeroporto, combinaria melhor. Mas aí vocês podem escolher outras cores, tá? Vai ficar bom do mesmo jeito. O desenho é de vocês, vocês escolhem. Aí você pode ver, eu terminei, né? E agora eu pintei, né? Essa parte aí também ainda que é da janela, de um tom de cinza bem clarinho. Eu tentei mostrar aí no vídeo, mas não mostrou não. Esqueci de aproximar mais próximo da câmera e acabou não mostrando. Mostrando pra vocês, ó, que passa pro outro lado, tá vendo que mancha? Ok? E agora finalizei, né? O desenho tá bem chapado, só com as cores que eu escolhi. Então tá um desenho chapado, que a gente chama. Vou mostrar para vocês aí agora os materiais que eu vou usar para fazer os efeitos, tá? Do desenho. Não vou fazer muitos efeitos, tá? Caneta acrílica, como já vou mostrar para vocês que eu uso, da marca Acrylic. Algumas canetas fine, fina, caneta em gel, lápis de cor e etc. Tá? Vou tentar fazer uma sombra aí com essa WG3. Não vai ficar muito bom, porque eu usei uma cor que não sobressaiu muito, né? E a sombra tem que sobressair um pouquinho. Vocês vão ver que não vão nem aparecer. Vou tentar fazer aí, né, um jogo de sombras no andar dela, né? Na parte do pé dela, na parte da rodinha. Não vai aparecer, como eu disse pra vocês, mas já é uma maneira de ensinar para vocês como vocês podem fazer sombras, jogo de sombras, tá? De luz, de sombra. Não vou usar tanto jogo de luz nesse desenho, mas sombras, outros elementos eu vou usar bastante. Tá, ó, tentei fazer lá na cadeira também, tá vendo, ó? Um jogo de sombra na parte de baixo. Não tá mostrando muito não, tá mostrando só um pouquinho. Ali no vaso de planta, na parte da perna dela, ela andando. Essa parte da perna até que tá mostrando um pouquinho, pra vocês entenderem o conceito. Vou pegar a caneta acrílica branca, da marca Acrylic, como eu falei pra vocês, e vou começar a fazer os traços onde eu quero.
Então aí, pessoal, é onde você quer, tá? Não precisa necessariamente ter um ângulo certo, tá? Eu fui fazendo onde eu vi que ia ficar bom. Vocês vão escolhendo onde vocês querem fazer. Tá? Fui fazendo vários traços aí com a caneta acrílica. Vou usar também a caneta em gel branca, da marca Cis. Vocês vão ver que eu vou mostrar aí pra vocês. Ó, fiz na bolsa dela, né? No caso, na mala de rodinha, fiz nas cadeiras. Aí tô mostrando esse outro tom aí, que é o 706, também acrílica. Ela parece ser branca, mas não é, tá? E aí eu tentei contornar aí umas partes da mala dela e não ficou bom. Vocês vão ver que eu vou depois refazer. Tentei fazer um contorno nas rodinhas e na parte da alça. E não ficou bom, aí eu vi que eu fiz coisa ruim, que eu fiz que uma coisa que não ficou bom. Eu fui lá e apaguei, peguei a caneta preta e cobri com a caneta acrílica, no caso, tá? Que a caneta em a base de álcool, ela não ia cobrir. Aí eu voltei com a caneta acrílica, porque a caneta acrílica cobre tudo, né? Então eu consegui corrigir o que eu queria lá, passei de novo por cima a caneta preta e ficou bom de novo. Eu só deixei a alça onde ela tá segurando a mala contornada, o resto eu cobri, ok? Agora eu tô explicando lá, né, que eu quero fazer também os efeitos no vidro. Eu vou fazer daqui a pouco o efeito de vidro. Essa é a minha primeira vez, vamos ver se vai ficar bom. Tô mostrando aí a caneta em gel da Cis, que é a que eu vou usar também, tá? Tô explicando, né, que eu quero fazer os efeitos de vidro. Aí peguei a caneta branca de novo para tentar fazer efeito de vidro. Eu vi uns vídeos, pessoal, ensinando no YouTube, de outras pessoas que já faz, né, que já entende. Aí tentei replicar o que eu aprendi. Não ficou tão bom, mas fiz. O que vocês acharam? Achou que ficou bom? Ficou parecendo um vidro? Vocês vão me dizer aí nos comentários, tá bom? Aí eu fiz desse jeito aí, pessoal. Tô treinando bastante. Tem muitos desses elementos que a gente coloca no final do desenho, né, da pintura, que são os efeitos. Muitos deles eu tô aprendendo ainda. Nem todos eu sei fazer ainda. Aí eu peguei essa caneta aí, que eu acho que é fine, que fala, né? Caneta de ponta bem fininha, preta, para fazer uns pássaros no céu. Eu quis fazer esse efeito de pássaros no céu. Então eu sempre fiz dessa forma, pessoal. Desde que eu me entendo por gente que eu desenho, eu sempre fiz assim. Então é a letra V com as perninhas assim, mais arredondada, né? Senão vai fazer um V mesmo. Você vai fazer um V. E aí, para dar esse efeito de pássaro voando, como se estivesse batendo as asas, você vai deixar as perninhas da letra V emborcadas, assim, né? Pra fora, tá? Para dar o efeito de como se fosse um passarinho voando no céu mesmo. Você pode ver que eu fiz alguns aí. Tô mostrando. Não sei se eu expliquei direito, mas espero que vocês tenham compreendido. Qualquer coisa pode perguntar, tá? E aí, eu vim com a caneta branca novamente e fiz mais um, né? Corrigi mais uns outros elementos. E aí, tô explicando, né, para tomar cuidado com a caneta acrílica, ela faz muita sujeira, ela pode derramar tinta de dentro, ela faz mais sujeira do que a caneta à base de álcool. Então, vocês tomar cuidado com as canetas acrílicas, tá bom? Quando for fazer o desenho de vocês. Ela é muito boa para fazer finalização, né, de desenho e como para pintar também, tá? Aí eu tô fazendo outros riscos aí também, pra vocês verem, né? Na parte da cadeira, da base da cadeira, ali ainda na janela. Decidi acrescentar mais alguns elementos de finalização, no caso. Aí eu peguei a caneta Cis branca, como eu falei para vocês lá no começo, deu uma melhorada aí, né, no efeito de pelinhos da blusa dela. Então fui fazendo risquinhos, pessoal, risquinhos bem próximos, risquinhos pro lado, risquinhos pro outro, para baixo, para cima, vários risquinhos. Como se fossem esses risquinhos de pelinho mesmo, sabe? De roupa. Então faz vários risquinhos aleatórios, um em cima do outro. Aí vocês vão percebendo que conforme vocês vão fazendo, vai dando esse efeito de pelinho, tá? Ficou bem melhor, né? Assim. Aí eu decidi fazer também uns desenhos na calça dela.
Aparecer a calça dela tem, né, esses efeitos assim, em branco. E aí é como se fosse uma estrelinha, não é exatamente uma estrela. Eu vou explicar para vocês aí depois no vídeo como foi que eu fiz. Então é um X e no X você faz um traço na vertical, um traço na horizontal. X, um traço na vertical, um traço na horizontal. Esse efeito, pessoal, é muito bom para quem quer fazer efeito de neve, de floco de neve caindo. Ele parece aquele floquinho de neve. Então, para quem quer fazer também efeito de floco de neve, esse é perfeito, tá? E aí, finalizei, então, foi assim que ficou. Eu fiz poucos efeitos no desenho, não quis fazer muito. Espero que vocês tenham gostado, tá? Deixa um comentário aí e até a próxima, viu? Tchau, pessoal!